Oi pessoal, aqui é o Elbi. Mais uma vez a gente vai estar tratando do núcleo da célula, agora a gente falando sobre a mitose, o que acontece ali dentro na hora que a célula vai estar fazendo o processo de divisão. A gente viu cromatina, cromossomo, como que funciona isso, a organização do cromossomo, como que acontece a compactação dos cromossomos. Então agora eu vou só citar, ele está se compactando, ele vai ser carregado, o que vai acontecer. Todos os módulos anteriores, a gente estava trazendo conceitos para que ficasse sedimentado, para que agora eu possa contar a história inteira só falando os nomes. Então, se na hora que eu estiver falando você tiver alguma dúvida, volte nos módulos anteriores para aquilo ficar claro para você, para na hora que eu falar os nomes você entender todo esse processo agora da mitose que a gente vai tratar e no próximo módulo a meiose. Vamos lá, relembrando, intérfase é o quê? É a vida da célula, enquanto ela está geneticamente ativa, enquanto ela está funcionando e tudo está acontecendo entre divisões. Depois de uma mitose que deu origem a essa célula e antes da mitose que essa célula vai deixar de existir e dar origem a novas células. Ok? Então, intérfase está entre duas mitoses diferentes, no caso dessas células que a gente está adotando, assumindo aqui, células autossômicas. Durante a intérfase, a gente tem uma atividade metabólica grande, tem muito RNA sendo fabricado lá no núcleo, indo para o citoplasma, sendo lido por ribossomo, fabricando proteína, e a célula está crescendo, o citoplasma está crescendo e ela está desempenhando o seu papel, secretando substâncias que ela precisa produzir, está tudo funcionando. Isso é a intérfase. A intérfase ela é dividida em 3 períodos, como a gente viu nos módulos anteriores também, G1, S e G2. Vamos lá. O período período S é a fase onde a gente está tendo a duplicação do DNA. Na fase S, a gente tem síntese de DNA, ou seja, a fita de DNA está lá com uma cópia, vai fazer uma cópia dela mesma espelhada, como a gente viu nos outros módulos, lá nos cromossomos. A gente vai ter a síntese de DNA, portanto, duplicação dos cromossomos. Ok? Bom, na fase G1, a fase G1, G vem de gap, de intervalo. Na fase G1 é quando a célula está em intensa atividade metabólica. Tem muito RNA sendo produzido, tem muita proteína sendo produzida, a célula está crescendo, está secretando, está produzindo. Essa é a fase G1. A fase G1 antecede a síntese de DNA. Então, se uma célula está em atividade permanente, ela está em G1. Se essa atividade permanente nunca vai chegar ao ponto de virar, ela está no G0, como a gente deu o exemplo dos neurônios. Mas o G1 é o funcionamento da célula. Ela começou a fabricar DNA, duplicar o DNA, duplicar os cromossomos, fase S. A fase G2, como eu expliquei antes, é a da conferência. Aquilo que foi duplicado aqui vai ser conferido ali no G2 e corrigir os erros. Nessa fase G2, tem um detalhe que eu não falei no módulo anterior, é que na fase G2 eu tenho... Na fase G1 eu tenho muita síntese de RNA e de proteína. Na fase S eu não vou ter síntese de RNA e proteína, estou duplicando. Mas na fase G2 eu vou ter um pouco de síntese de RNA e proteína. Por quê? Eu estou falando de uma célula em intérfase ainda. Se a célula ainda está em intérfase, significa que o DNA ainda está descondensado. A única diferença é que esse DNA agora está duplicado. Na fase G1, ele não está duplicado. Na fase S, faz a cópia. Na fase G2, ele está duplicado. Mas como ele ainda está descondensado, as fitas ainda estão disponíveis. E se elas estão disponíveis, eu ainda tenho um pouco de síntese proteica, um pouco de síntese de RNA e um pouco de síntese de proteína. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai para a mitose. Bom, antes de entrar nas fases propriamente dito, a gente vai tratar de várias questões aqui. A mitose ela é dividida em fases que a gente vai estar tratando sobre cada uma no próximo módulo. Mas as fases da mitose elas iniciam depois do G2, ou seja, daquela fase de conferir se a cópia do DNA está certinha, que está lá na intérfase. Depois do G2, cromossomos começam a se condensar, prófase. Cromossomos estão se condensando, prometáfase. Alguns vão dividir em prófase e prometáfase, outros só prófase. Cromossomos chegaram no máximo da condensação, metáfase. Cromossomos
estão ali no máximo da condensação, as fibras do fuso vieram e fundiram, ligaram ali no centrômero e vão dividir o centrômero, ok? Anáfase. Eles estão migrando para os polos e chegando nos polos das células, formando carioteca nova, fechando 2 núcleos novos e depois vai dividir o citoplasma, ou seja, já tem 2 núcleos novos formados? Telófase. Acabou a divisão. E aí vem a divisão do citoplasma, que é a citocinese, quando o citoplasma se divide em 2. Ok. Durante o processo de intérfase e na passagem da intérfase para a divisão mitótica, a gente tem quantidades de DNA diferentes. E isso gera muita confusão. Por isso eu falei com vocês, vamos focar no centrômero. Eu conto o cromossomo pelo centrômero. E você tem que ter isso na cabeça. Quantos cromossomos tem? Contando os centrômeros. E em que situação você vai ter o centrômero ali? Eu estou falando que a divisão do centrômero vai acontecer aqui, no final da mitose. Então, até chegar ao final da mitose, o centrômero não está dividido. A gente já viu que o DNA foi duplicado lá na intérfase. E depois vem só o processo de condensação e carregar os cromossomos, né? E o DNA? E a quantidade de DNA? Vamos lá. A gente viu que 2N é a representação do número de cromossomos de uma espécie, ok? Então, uma espécie, esse gráfico aqui é muito comum em questões que vão cair para vocês resolverem. Um gráfico de quantidade de DNA em relação ao tempo, ele vai me indicar coisas diferentes em relação a número de cromossomos, porque eu estou vendo quantidade de DNA não é a mesma coisa que número de cromossomos. Uma célula em intérfase, que ela tem 2N cromossomos, não importa de qual espécie eu esteja falando, ela tem 2N cromossomos, ela está em G1 porque ela está funcionando, produzindo RNA e proteína. Eu tenho 2N cromossomo aqui, a quantidade original de cromossomos daquela espécie. Em um determinado momento, aquela quantidade de DNA vai ser duplicada, dobrou. A mesma distância que eu tenho daqui a aqui, eu tenho daqui a aqui. Dobrou a quantidade de DNA, duplicou. O nome para esse momento onde a quantidade de DNA está sendo duplicada nesse gráfico é a fase S, de síntese. Então, a fase G1, a célula está vivendo, a fase S está duplicando o DNA, isso aqui é tudo intérfase. Aí depois ela entra num momento onde ela tem o dobro da quantidade de DNA. Mas quantos cromossomos eu tenho aqui, aqui e aqui? 2N do mesmo jeito. Aqui eu tenho 2N cromossomos, sem duplicar. Aqui eu tenho 2N cromossomos sendo duplicados, mas presos no mesmo centrômero. Como eu conto o cromossomo olhando para o centrômero, então eu continuo tendo 2N do mesmo jeito. Aqui já terminou na fase G2, quando está conferindo se está tudo certo, eu tenho 2N cromossomos também. Porque o número de centrômeros é o mesmo, eles estão presos lá no centrômero. No entanto, a quantidade de DNA seria o equivalente a 4N, porque dobrou a quantidade de DNA, só que você não tem 4N cromossomos. Você tem o dobro da quantidade de DNA, mas você ainda tem 2N cromossomos, ok? Aí a célula entra, depois do G2, em divisão celular em mitose. Sendo mitose, ela vai começar com o dobro da quantidade de DNA equivalente a 4N, mas mais 2N cromossomos. Vai chegar num momento onde ela vai cair abruptamente pela metade do dobro, ou seja, metade do DNA duplicado. Então, se eu tenho aqui o dobro da quantidade de DNA, cai pela metade, quantidade de DNA. Mas quantos cromossomos eu vou continuar tendo? Aqui em cima, eu tenho o dobro da quantidade de DNA, mas tenho 2N cromossomos. Passei pela anáfase, os cromossomos migraram, uma cópia para cada lado, a quantidade de DNA em cada uma das células filha cai pela metade, mas o número de cromossomos continua sendo 2N, do mesmo jeito. E aí eu tenho a telófase com 2N. Se cai um gráfico desse para você falar quantidade de DNA equivalente, você vai falar que essa célula começou com uma quantidade X de DNA, dobrou a quantidade de DNA, depois caiu pela metade da quantidade de DNA e voltou à quantidade de DNA original da espécie. Se você for dar números para essa quantidade de DNA, você tem o 2N aqui, aqui você tem o equivalente a 4N, mas continua sendo 2N cromossomos, mas o equivalente a 4N em quantidade de DNA, e aqui você tem o 2N novamente. Ok? Não confundam número de cromossomos com quantidade de DNA. Quantidade de DNA, 2N, 4N, 2N. Intérfase,
G1, 2N. S, estou duplicando. G2, 4N. Anáfase, divisão, volta para 2N. Quantidade de DNA. Quantidade de cromossomos, 2N. Síntese, 2N, 2N, 2N. Tudo bem? Isso é o que a gente teria que falar para a gente poder tratar sobre a mitose pensando em quantidade de DNA. Daqui para frente, no próximo módulo, a gente vai seguir falando de mitose, mas agora só tratando com N, 2N e sem pensar na quantidade de DNA. Até já.